Boa noite, meu nome é Renato Vieira Chaves, tenho 42 anos e moro na Bahia, onde trabalho como pintor e marceneiro para a prefeitura de uma cidade do interior do estado. Meu trabalho envolve principalmente a restauração de móveis e casas. Já tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares abandonados, onde encontrei coisas que às vezes me fazem duvidar da minha própria percepção. Recentemente, fui contratado para restaurar um casarão no meio do mato, que havia sido comprado por um dono que já conhecia meu trabalho. Tirei alguns dias de férias da prefeitura para realizar esse trabalho e levei comigo meu irmão, Marcondes, que é bastante medroso. Durante o processo, substituímos portas, janelas e parte da madeira e do telhado. Nós morávamos distantes um do outro antes de nos casarmos. Então não era viável ficarmos indo e voltando de carro, já que todo o nosso dinheiro iria para a gasolina. Por isso, decidimos passar alguns dias dormindo no casarão, que ficava literalmente no meio do nada. Ele estava cercado por uma grande faixa de terra e bem no centro estava o casarão, que, segundo diziam, pertenceu a um coronel há muitos anos atrás. Depois que ele morreu, os filhos, que não tinham habilidade para tocar os negócios na terra, colocaram o lugar à venda. Por muitos anos, ninguém entrou lá, deixando a casa se deteriorar com o tempo. Os trabalhadores da construção civil que estavam fazendo a alvenaria nos disseram que o lugar estava abandonado há mais de 20 anos e só agora alguém estava decidido a voltar a morar lá. Além de mim e do meu irmão Marcondes, havia mais 2 pessoas que passavam a noite no casarão. Um senhor chamado Cícero e seu filho Tiago estavam lá trabalhando na pintura da casa e cuidando do jardim que ficava ao redor dela. À noite, acendíamos uma fogueira para cozinhar e depois colocávamos mais lenha para ter luz durante a noite, já que era muito escuro. Atrás da casa havia uma grande cobertura onde amarrávamos cordas nas colunas e montávamos redes. Era um silêncio tão profundo que eu nunca havia experimentado antes. Não havia barulho algum, apenas o som do vento soprando. Na madrugada, era necessário se cobrir bem com o cobertor devido ao frio intenso que fazia. Meu irmão, por vezes, sentia tanto frio que preferia dormir dentro do carro e só saía pela manhã. Durante todos os dias, havia pessoas que chegavam com materiais e outras que residiam na região. Embora fosse mais comum vê-las por volta das 4:30 da tarde, ficávamos apenas eu, meu irmão e outros 2 mencionados para passar a noite. E na sexta-feira íamos embora, retornando na segunda-feira de manhã cedo. Durante esses fins de semana, o lugar não ficava deserto, pois o proprietário pagava um senhor que morava nas proximidades para cuidar de tudo. O material permanecia no local e, mesmo sendo um local isolado, havia o risco de ladrões aparecerem se não houvesse ninguém para vigiar as coisas. Sempre encontrávamos o senhor quando chegávamos na segunda-feira bem cedo, e ele nos mostrava que tudo estava em ordem. No entanto, em uma ocasião, ao chegarmos, encontramos o senhor já no portão de entrada. Para chegar até lá, havia uma estrada estreita que permitia a passagem de apenas um carro por vez. Parei o meu veículo e perguntei se estava tudo bem, mas o senhor parecia ter visto um fantasma. Ele estava espantado e parecia não saber como explicar o que tinha acontecido. Saindo do carro, perguntei novamente se estava tudo bem e ele respondeu: "Eu vou contar a vocês o que aconteceu, mas peço que acreditem em mim." Eu estava sentado debaixo da coberta atrás do casarão quando ouvi um barulho alto. Parecia um grito, mas muito estranho. Eu me levantei imediatamente, agarrei a arma que sempre carrego comigo. Logo depois, ouvi batidas como se alguém estivesse batendo em um tronco de árvore com um pedaço de galho até quebrá-lo. Curioso para saber o que estava acontecendo, fui investigar e encontrei um animal parecido com um macaco, mas muito maior. Ele estava andando desajeitadamente, então deitei-me no chão para evitar de ser visto por ele. O animal acabou correndo em outra direção e vi vários outros animais tentando fugir. Parecia que havia um monstro habitando essas terras. Assim que parei o carro, saímos para verificar o local onde o senhor havia avistado a criatura.
Vimos uma árvore marcada, com a casca do tronco arrancada e um galho grosso quebrado ao lado. Além disso, notamos marcas pontiagudas que pareciam ser arranhões e pegadas que se dirigiam mais para o interior da mata. Retornamos ao casarão e continuamos trabalhando normalmente naquele dia. Porém, à medida que a noite se aproximava, ficávamos cada vez mais preocupados com a história que o Senhor havia nos contado. Relatamos ao Senhor e ao seu filho que o homem havia nos contado, e eles decidiram passar a noite conosco para garantir nossa segurança. O Senhor sugeriu que um de nós permanecesse acordado durante todo o tempo para vigiar o local, e todos concordamos. Fiquei encarregado no primeiro turno. Por volta das 9 horas da noite, enquanto estava sozinho, acordado e sentado em minha rede, ouvi um ronco vindo do lado escuro. Acordei todos que estavam dormindo e esperamos para ver o que aconteceria. Recuamos alguns passos e entramos na cozinha da casa, onde não seríamos vistos. De longe, podemos ver uma sombra estranha se movendo exatamente como um macaco, andando de um lado para o outro, com as mãos no chão. Decidi subir na escada que havia no corredor para olhar do teto e vi apenas um vulto perto da fogueira, mas não consegui ver o que era. Eu convidei os outros para o telhado e eles aceitaram. Então, o homem que estava conosco disse que suas coisas estavam armadas e que ele iria buscá-las. Seu filho sugeriu que ele enviasse alguém mais rápido para buscar as armas, e assim ele desceu para buscar ajuda. Quando ele voltou, puxamos a escada para cima do telhado. O velho apontou a arma e disparou, assustando o animal. Em vez de fugir, ele veio em nossa direção, ficando perto do fogo onde estávamos deitados. Era uma criatura medonha, com o corpo cheio de pelos, braços longos e uma boca grande o suficiente para engolir um bezerro novo inteiro. Ele urrava e farejava, mas não avançou em nossa direção. O homem então deu um tiro e o animal caiu, saindo correndo em direção ao bosque escuro. Ouvimos um barulho de galhos sendo quebrados e madeira estalando sob a força das pancadas do animal. Ninguém teve coragem de descer até o amanhecer. Quando finalmente fomos ver o que o animal havia feito, vimos pequenas árvores no chão, galhos arrancados por toda parte e marcas que pareciam ser de sangue no capim embaixo onde ele pisara. No entanto, não havia sinal da criatura em si. Quando os outros chegaram, contamos o que havia acontecido. Os moradores da região disseram que às vezes ouviam ruídos estranhos durante a madrugada, mas nunca souberam dizer o que era. Eles também mencionaram que em uma época anterior, os cães de rua haviam desaparecido após subirem a colina. Ninguém ali sabia o que a criatura que vimos poderia ser. Quando a noite começou a cair, meu irmão e eu achamos melhor não passar a noite no casarão, assim como o velho e seu filho. Próximo ao local havia um pequeno povoado onde encontramos um lugar para dormir. O senhor que nos alugou um quarto com banheiro cobrou um preço acessível e ficamos os 4 lá até a conclusão da obra. O proprietário precisava de alguém para dormir no local, mas ninguém tinha coragem, até que ele contratou uma empresa de segurança para fazer a vigilância. Sempre que chegávamos para trabalhar, eu perguntava como havia sido a noite e a resposta era sempre a mesma: fria, mas tranquila. Até hoje não sabemos o que era aquela criatura. Temos muitas teorias, já que se fala muito sobre bichos nas matas. No entanto, como não tenho certeza, deixo para quem escuta a história tirar suas próprias conclusões. O que eu vi foi um animal, algo parecido com um grande macaco que fazia barulhos terríveis e derrubava as árvores. Era algo muito maior que qualquer animal da região e muito mais assustador do que qualquer monstro de filme de terror.